estamos começando mais um episódio da nossa série Qual é a Sua História? E nós estamos justamente com o nosso Qual é a Sua História especial Crianças. Então hoje eu vou receber uma convidada muito especial, uma pessoa comum barra extraordinária, que vai contar uma história para nós. Porque no Especial Crianças a gente recebe aqui pessoas que vão contar histórias ou trazer uma música ou show de mágica, só artistas participando aqui com a gente. Então hoje eu vou receber ela, Rita Duarte, trazendo uma história. Sabe qual é a história que a Rita vai contar? Nem eu. A gente vai acompanhar juntos e conhecer juntos essa história que a Rita vai trazer. Eu quero aqui mandar um beijo especial para Lorena Bilk, um beijo para Tereza Mazon também, minhas lindas. Um beijo para vocês, um beijo também para Iosha, que sempre me acompanha, né, minha filhota, acompanha ao vivo pelo Instagram e ao vivo aqui em casa também. Um beijo pro Rafa, que também sempre me ajuda aqui na produção, na organização aqui das nossas lives. Aqui também a Solange da Gama tá aqui com a gente. Um beijo, Solange, seja bem-vinda. E eu vou aguardar mais um pouquinho para que a Rita Duarte, que vai contar histórias hoje aqui para nós, entre. Deixa eu falar para vocês. Você que está acompanhando essa live agora ou que está assistindo esse vídeo agora, tem vários vídeos com episódios do Qual é a Sua História no IGTV aqui do meu Instagram e também no meu canal do YouTube. O canal é Potira Najara, o Instagram é Potira Najara e o meu Facebook também, Potira Najara, onde você pode procurar, se inscrever, seguir e acompanhar aqui todos os episódios novos e também os episódios que já passaram. Quem tá aqui com a gente também, olha só, Cutelaria Sense, seja bem-vindo. Conto Terapia, minha linda Ana Rosseto, que já esteve comigo hoje aqui no Qual é a Sua História, porque o Qual é a Sua História tá assim, ó. Agora no mês de outubro a gente tá com 18 lives, então olha quanta coisa linda você vai ter para acompanhar aí, sempre com uma programação para as crianças, para toda a família. A Solange disse assim: boa noite, Potira, deixo um abraço, vou ter que me ausentar para uma reunião, te vejo logo mais. Não tem nenhum problema, Solange, porque vai ficar registrado, tá bom? No IGTV e no canal do YouTube Potira Najara. Então, à vontade, deixa eu chamar a Rita, que já está aqui comigo, ela já está aqui na nossa live, eu vou chamar ela para estar comigo. Rita, aceita? Lá, vamos aguardar. Vamos esperar. Aceita aí. Vai lá. Vamos esperar. Aguardando. Aguardando que a Rita entre na nossa live. E... tcharará. É só dar um clique ali, Rita. Vamos ver. Aceita, aceita, aceita. Vamos ver. Não tá rolando. Vamos de novo, Rita. Olha só, eu vou te fazer o convite. Você clica em aceitar e entra na live comigo, tá? Fazer uma transmissão com você. Vai lá. Tcharam. Vamos lá. É só você clicar e aceitar, tá bom? Vamos ver. Tcharam. Vamos ver, vamos ver. Oi, Rita, manda um oizinho pra mim aí. Manda um oi aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se você consegue entrar agora. É só você aceitar. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Acho que foi, peraí. Deixa eu Acho ver que agora. foi. Ai, Deus.
Daí, Jesus! Ele estava sem permissão para a câmera, perdão, olha. Ah, tá. Por isso que É não isso que eu estava não consegui dando. achar. Eu tinha que configurar para permitir a câmera. Deixa eu arrumar Entendi. aqui. Jesus, eu não sou muito tecnológica, assim, então o negócio meio que. Deixa eu ver se assim fica melhor. Rita, Isso, fica melhor. vai se Oi. ajeitando que eu vou te apresentar aí para o pessoal, então. Hoje, com essa história, está Tá. recebendo Rita Duarte, que é atriz, que é contadora de histórias, que também trabalha na área da educação. Ela mora aqui em Balneário Camboriú e hoje ela veio trazer uma história para nós, não é, Rita? Sim, vou trazer uma Sim! história, com certeza. Eu estou há 23 anos aqui em Balneário e dei aula de teatro, né? E nesse meio, assim, da contação de história que me encantou esses dias, até eu fiz uma live. Como eu te disse, eu me encontrei muito, assim, nessa live, porque eu gosto muito da história de oralidade. Eu vi uma moça também falando que ela conta história para adultos, eu não lembro o nome dela, que ela tem pouca história para criança, é muita história para criança pequena, mas assim, eu gosto das histórias de oralidade, eu gosto daquele conto do causo, dessas coisas assim, sabe? Mas Sim, é mais minha praia, mas eu tenho história para criança. sim. Você conhece a Josiane Geroldi, de Chapecó? Amo o trabalho dela, amo a Companhia Conta Causa. Ela vai estar no Qual é a Sua Amo. História na semana que vem também, mas eu tô vendo que é bem esse É, estilo de histórias que você gosta, né? Que ela trabalha bem com as é, histórias da oralidade, com as lendas, e é muito lindo. sim, sim. É muito isso assim. Deixa eu falar então. Eu acompanhei a live da Rita, não ao vivo, porque eu estava fazendo live naquele mesmo momento, mas a Rita fez através da Fundação Cultural, transmitida direto do Teatro Municipal, e esse registro está nas redes sociais da Rita. Então, se você quiser acompanhar, tá muito linda a contação de histórias. Aí é só você ir lá no Face da Rita Duarte e encontrar ali Facebook. a publicação dela contando histórias, né, Rita? Rita, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você entrou Ah, nesse mundo? Você me conta assim, muito rapidamente. Eu não sei se você entrou através das histórias, ou dos livros, ou do teatro. Eu acabei de fazer uma live com a Carol Carvalho de Itajaí, ela estava me contando que ela foi assisti. crescendo, se desenvolvendo como uma grande leitora, como uma criança, uma adolescente que ganhava muitos livros, então a partir disso ela começou já a se apaixonar pelo mundo das artes, das palavras, enfim. Então, eu tenho feito essa pergunta aqui no nosso especial Crianças, antes de chegar na contação de histórias, para saber como é que você entrou nesse mundo. Então, Rita Duarte, eu te pergunto, qual é a sua história? Oi, Patira. Oi para todo mundo que está nos assistindo, né? Pote, então, como quase todo mundo, assim, a minha história, eu tenho 57 anos, então, assim, eu nasci em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, bem rapidamente, mas é que eu não tenho como não falar no meu pai, que é muito importante nesse processo. Eu vivi num lugar, numa estância, num lugar longe da cidade, sem luz elétrica, mas meu pai tinha uma biblioteca, sempre teve. Meu pai é escritor, meu pai hoje é a 38ª cadeira da Academia de Letras do Rio Grande do Sul. Esse ano Ai, que passado, esse ano, agora com a Covid, ele tá lançando 3 livros já. Já lançou 2, então assim. E ele é autodidata, uma pessoa que não passou da 7ª série, mas meu pai é um grande produtor cultural também, que eu conheço, assim. E essa coisa foi muito importante. Meu pai, ele gostava muito de modernidades. Quando lançaram a vitrola, ele me comprou uma com aquelas pilhas, aquele que não tinha luz, né? E disquinhos de historinha, e ele ia na cidade, não existiam livrarias, a distribuição de livros no Brasil não é uma coisa tão antiga, uma coisa recente, não tinha onde comprar livros. Em Uruguaiana, imagina, lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade, então assim, tinha uma banca que tinha engraxate, engraxava um sapato, vendia um jornal e às vezes chegavam as revistas. E a Abril Cultural lançou, me lembro, uma obra, uma coleção que eu tenho até hoje. Ele ia na cidade uma vez por semana para buscar para mim. E assim eu fui crescendo. Eu andei por vários lugares das artes, enfim. E eu cheguei em Balneário Camboriú em 97, ainda trabalhava, eu era executiva, né?
Eu era gerente financeira, administrativa, tudo. Mas sempre assim, eu ia para as artes e voltava, trabalhava em outra coisa. A minha vida era assim, para lá e para cá, para lá e para cá. Fui bailarina, em Porto Alegre, fui bailarina, a gente participei do musical, enfim, uma coisa assim. E aqui eu tive um processo de estresse muito severo. E eu fiz pânico, eu fiz um transtorno de ansiedade, muito, e por caminhos, fui parar na Lenita, Novaes. Fui fazer terapia com a Lenita. Sim. Ah, sim. Exato. E em seguida a Lenita me disse, por que você não faz teatro? E do teatro, eu conheci a contação de história, através de Sérgio Bello, Rodrigo Calistro, que são inspirações para mim. Né? Inclusive, nessa live que eu fiz, eu contei histórias que são de oralidade para mim também, porque essas histórias eu cheguei nelas ouvindo o Sérgio Bello e o Rodrigo Calistro contar. E foi assim que eu cheguei e me apaixonei pelo mundo da contação de histórias. Assim. Existia em Itajaí um grupo, um lugar, o Sidival Batista, acho que tinha um NEFA, era um núcleo de formas artísticas, eu não me lembro bem, e existia um... Hã? De formas animadas. O NEFA então. era um núcleo de experiências de formas animadas, alguma coisa assim. Isso, então, lá eu me apaixonei porque tinha rodas de contação de histórias com muita gente e com vários contadores de história. Eu vi o Sérgio Bello, via outras pessoas que tinham lá, o próprio Sidival. E naquele lugar eu assisti também até ela faleceu esses dias, a Eliane Lisboa, contando trovas com instrumentos medievais, contando os trovadores medievais. Nossa, era um encantamento. Pena que aquilo também terminou, né? Fechou. É uma pena. Não, uma grande pena. E olha, eu não sabia como é que você tinha entrado no teatro, porque eu já te conhecia já no mundo do teatro, né? Eu faço teatro em Balneário Camboriú há 21 anos. Então, quando eu te conheci, através, sim, da Lenita, do Luciano, do Sentir, para mim você já era do teatro. E também porque o grupo de Teatro Sentir, ele é para pessoas a partir de 60 anos, e você era uma jovenzinha. Você era bem, né, muito mais jovem. Então, porque faz 12, 13 anos por aí atrás, eu acho. 12, 13 anos. Então, daí eu me lembro de você daí. E então foi ali que você começou a fazer teatro e ali começou e conheceu então a contação de histórias. Eu me lembro de te ver também, eu não sei se você trabalhava na Fundação Cultural ou era alguma escola ou projeto oficinas, mas eu cheguei a te ver em alguma praça, eu ia apresentar teatro e você estava contando histórias. Eu lembro de alguma coisa assim, né? Você usava um avental. Eu tenho essa memória, assim, contava histórias. Sim. Né? Sem aquele avental. Eu trabalhei na Fundação Cultural por 4 anos. E por 2 anos eu fui responsável pela Biblioteca Volante, que agora é um ônibus onde você e o Fábio trabalham. Aquele ônibus era uma biblioteca. E eu ia nos bairros, e tinha um lugarzinho nos fundos onde eu contava histórias, porque para as crianças iam visitar, às vezes iam de turminha visitar e eu contava histórias. E ali foi onde eu comecei, mas eu já tinha começado, o Sentir tinha um cirquinho, era ano 916, eles tinham um cirquinho. Eu comecei, depois que a gente fez o Rouxinol e o Imperador da China, eu comecei a contar histórias. Eu comecei a contar histórias lá. E eu era a menininha da cozinha. Eu adorava aquele personagem. E é muito legal, assim, foi por aí. Aí eu fui contei em praça pública, eu já contei histórias. Natal, em cima do palco, foi uma experiência bem... Porque a história, normalmente, ela é uma coisa mais intimista, né? E você tem domínio de plateia, né? Porque a praça pública é uma coisa mais complicada, mas é interessante, é bom. Eu gosto de me desafiar, assim, também, sabe? Eu contei história na Amor para Down, na Abras, para portadores de Alzheimer. Eu contei, e foi muito curioso, porque elas se fixam muito nos clássicos e nas musiquinhas dos clássicos, como Cinderela, como, sei lá, Salagadula, Mexicabula, Bibidi-Bob, elas lembram disso, elas lembram das musiquinhas,
e elas lembram, e uma se ficou muito fixada quando eu fui contar a história da Dona Baratinha, que ia se casar, que ia achar uma moeda e tá. E ela ficou me olhando, me olhando, me olhando. Quando eu terminei a história, ela me perguntou, e o dinheiro? Eu nunca vou esquecer, porque deve ser uma questão dela. Então, assim, é muito interessante, sabe? Você, assim, interagir com as pessoas diversas. Isso é muito legal. Eu gosto de contar história para adultos também. Já contei muita história para crianças. Semana da Biblioteca, chegava a contar para 3.500 crianças, assim, sabe? Durante uns 4, 5 dias. Mas é um universo que eu gosto muito. Sim. Ei, você cantou essa musiquinha? Gente, você é a pura fada madrinha da Cinderela, Rita! Como é que eu nunca pensei nisso? Ai, canta mais um Quando você, pouquinho! quando você montar a Cinderela, você me chama. Te chamo! Eu Canta mais lembro um alguma pouquinho! coisa. Ah, Eu lembro alguma coisa, porque também é uma memória de infância minha. Salagadula, mexicabula, bibi de bob de bum. Isso é magia, acredites ou não, bibi de bob de bum. A salagadula é. Agora não vou lembrar do resto, Potira, mas é uma coisa assim. Eu cantei no Pocket da família Adams, eu cantava uma música que o Lu cantava também, aí eu cantei. Às vezes eu me aventuro a escrever, a cantar, né? mas canta bem bonitinho. Quer cantar um pedacinho aí da família Adams também? Lembra, não? Eu não lembro. A música do Luciano eu não lembro. Ela é bem difícil, assim, essa música do amor, aquela, né? Que ele se Da apaixonava pela Lua, né? lua. Sim, sim. Mas o Família Adams era pra que Adams? Como é? Pra que Adams? Um certo humor é necessário. Pra quem é Adams? Ai, não vou lembrar, pode dizer. Nananana. A regra da família diz família pra valer. A gente é Adams, vai ser assim até morrer. É muito legal, eu gosto. Eu curto. Obrigada. Espetáculo muito lindo. Esse musical da família Adams, a Rita fazia a avó e a Yosha, que é minha filha, fazia a Wandinha Adams, né? Você já foi É, vó da Yosha, isso. então? Já fui vó da Yosha. Já Meio foi vó. doida, mas era, né? Fazer o quê? Era. A Yosha também, a Wandinha também meio doida. Que eu ia te É. falar. Adorei te ver cantando. Que lindo, você tem que trazer para as tuas histórias também. Na verdade, eu vou te falar, é muito gostoso de ouvir a tua forma de falar, a tua voz, como você traz assim a história. É muito gostoso. Que bom que eu tô podendo te ouvir cantar também. Nesse espetáculo eu me lembro, mas era todo mundo cantando junto, então ficava mais Sim, difícil de compreender é. um ou outro, né? Eu cantei, na verdade, eu cantei em Floripa e a gente apresentou e aqui eu acho que no Infinity, porque o Lu não pôde ir, então aí eu cantava a música dele. Aquelas coisas, a gente como é, polivalente, né? Tu sabe como é que é, a gente toma conta, já vai, Tem que já adapta o texto e já vai. Não, tem que saber o texto do colega, se precisar, Aham, tem que dar o texto. sim, Deixa eu te sim. falar, eu fiz uma live com os meninos do Sociedade Privada, né? O Vlad e o Ai, que Luiz. delícia. Não, e aí nós também, a Yosha estava junto e tal, ela não estava aparecendo, mas estava do meu lado. A gente pôs também o Vlad no fogo cruzado para ele cantar a música do pai da Bela, porque eles também fizeram juntos a Bela e a Fera, né? Uhum. Menina, não saiu uma frase inteira. Aham. Porque a gente não lembra, meio que eu não sei se eu tenho uma preocupação em entrar em cena, em fazer as coisas, que eu tenho aquilo, eu vou, sempre fiz, não dá errado. Mas um dia depois, 2 dias depois, aquilo como deleta, não sei se relaxa aquilo assim, pronto, terminou. Eu fiz, deu certo, saiu tudo legal. Aí depois deu sabe, uma coisa meio assim. Mas enfim. E a gente faz tempo também, né? Sim, não, o que que é. E também eu gosto do Qual é a Sua História, que é bem dinâmico, assim, não tem nada combinado, que a gente Sim, vai conversando como se a gente estivesse com certeza. sentado no sofá junto, batendo um papo. Então, não combinando, às Exato. vezes de surpresa, né? Mas sobre É isso, legal. o espetáculo Arroz com Ovo, que eu imagino que você deve ter assistido, que eu e a Bruna Sim, fazemos sim. juntas, esse ano ele completa 9 anos desde a sua estreia. E Ai, que assim, legal. toda vez
que eu tenho que apresentar, eu pego o texto lá Sim, de 2011, de quando eu comecei. Então, é o texto que já foi super modificado, porque a gente cortou coisa, a gente acrescentou coisa, vai ficando orgânico, cada vez mais orgânico, né? E aí eu preciso sim. estudar o texto. Eu tenho que pegar o texto e ler. A Bruna fala, ai, vamos bater o texto. Eu, pera que eu tenho que estudar. Então a gente bate o texto, eu com o texto na mão e ela sem. E só que quando vem tudo. Mas vem Vem, marca, é. vem luz, é como se fosse uma magia que veio tudo Uhum, de novo. Porque fica na gente em algum lugar. Eu fico sim. imaginando, não entendo muito dessa coisa neurológica, mas a gente deve guardar em um arquivo que, se for para eu falar um texto agora do arroz com ovo, eu também não sei. Então, eu preciso estudar se eu tiver que apresentar semana que vem, mês que vem. Mas quando vem, aí é como se eu nunca tivesse esquecido, né? É muito curioso. São coisas como o ritmo corporal, essas coisas que eu digo, eu acho muito importante. Eu falava para os meus alunos, Potira, a gente já está falando, né, da história, eu já fico falando de outras coisas. Qualquer coisa tu me bota na linha de volta, tá? Porque eu falo Não, mais para me dar cobra. Mas assim, eu falo muito assim da importância de quem faz teatro, principalmente as crianças, principalmente se é jovem, começa a fazer teatro. Faça outras coisas se puder, faça dança, porque é muito importante você adquirir ritmo no corpo. O ritmo, para mim, é uma memória celular. As células memorizam aquilo e você vai ter sempre. Isso vai servir para fazer cena, para teatro, isso vai te servir para muitas coisas na vida, assim, sabe? sim, sim. Eu trabalho com circo também, né? Ao mesmo tempo, faz 21 Sim, anos que eu trabalho com circo. E nas minhas aulas de tecido acrobático, lira, perna de pau, acrobacia de solo, eu sempre trazia isso também para as minhas alunas, né? Eram, na sua maioria, mulheres, que o nosso corpo ele tem memória. Então, você vem essa semana na aula e você aprende o movimento. E aí você pensa, meu Deus, não consegui executar, tá muito ruim, nunca vou conseguir. Quando você retorna na semana posterior ou na aula posterior, o teu corpo fala, oi, já aprendi. Aí você faz para, meu Deus do céu, uhum. onde eu aprendi isso que eu não me lembro. Mas o corpo, ele registra, é diferente, não é É, uma coisa consciente que a gente consiga explicar. E é justamente o que você está falando. Quando vem, vem tudo, né? Tá bem. no nosso corpo, né? É, Mas, enfim, falando aqui das nossas enfim. experiências também como atriz, porque nós somos multi, né? Fazemos milhões de Multi. coisas. Eu vou aproveitar e pedir para você compartilhar então com a gente a história que você preparou para o nosso Qual é a Sua História Especial Crianças. Fique à vontade, é com você. Que legal. Eu vou contar uma história, eu até fui vê-la, eu já contei inúmeras vezes, é uma história que eu gosto muito e tá perto também do Dia das Bruxas, do Halloween, essa coisa toda, agora 31, né, essa coisa. E eu gosto muito da Audrey Wood, eu gosto muito dela, das histórias dela, é uma escritora infantil americana, né, e há bastante tempo já, que tem, até peguei aqui uns livrinhos dela que eu tenho. Eu vou contar a história da Bruxa Salomé, que eu adoro, né, que Tá. é essa aqui. Ela tem o ratinho e o morango vermelho, aquele urso, né? Que é o grande urso. É lindo. São lindos os livros. E são ilustrados pelo marido, né? Pelo Don Wood, é o marido quem ilustra, né? O rei e a sua banheira também. E eu vou Que contar a lindo. da Bruxa Salomé. Tá. Tá? Então vamos lá. O macaco deu um pulo do Angico para Jurema. Quero que você me diga quantos ovos põe a Ema? A Ema põe 25. A Siriema, 24. Você, quantos ovos põe um pato? Os ovos que o pato põe, eu cubro com meu chapéu. Você me diga quantos anjos tem no céu? Os anjos que no céu tem são os que a morte matou. Se quer saber com certeza, pergunta para Nosso Senhor. Era uma vez uma mulher que vivia com seus 7 filhos, muito longe, em estradas poeirentas. Os seus 4 filhos chamavam-se segunda, os seus 7 filhos chamavam-se segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Eram crianças muito bondosas, muito educadas, ajudavam a mãe.
ajudavam em todos os afazeres domésticos, brincavam juntos, eram muito unidos. E a mãe um dia disse a eles, indo para a cidade, a mãe ia ao mercado todo dia, disse a eles: hoje vocês podem pedir o que quiserem. Vocês são filhos muito bondosos, me ajudam em tudo, e eu vou trazer, cada um vai ter direito a um pedido. Eu vou trazer a vocês, para vocês do mercado. Então, segunda-feira pediu um pedaço de manteiga. Terça-feira pediu um canivete. Quarta-feira pediu uma jarra de louça. Quinta-feira pediu um pouco de mel. Sexta-feira pediu um punhado de sal. Sábado pediu bolachas. E domingo pediu um pudim de ovo. A mãe, antes de sair, recomendou às crianças: não brinquem com o fogo, não mexam no fogo e não abram a porta para ninguém. E saiu. Logo que a mãe saiu, as crianças começaram a brincar, tinham terminado todas as tarefas, começaram a brincar, eles eram muito alegres. E não demorou muito, uma bruxa que vinha vindo pela estrada, puxando uma carroça pesada, vinha mancando. A bruxa bateu na porta. Eu sou a bruxa Salomé, eu perdi o meu pé, me deixa entrar. E as crianças imediatamente responderam: nós não podemos. Nossa mãe disse para não abrir a porta para ninguém. E a bruxa: ah, meus coraçõezinhos, mas eu só quero uma palha incandescente para acender o meu cachimbo. Abram a porta. As crianças responderam: nós não podemos. Nós não podemos mexer no fogo, a mamãe pediu. Ah, aí a bruxa foi até o carroção e pegou um saco e trouxe até a porta. Havia uma pequena fresta na porta onde as crianças podiam olhar. E a bruxa disse: mas se eu der isso aqui para vocês, eu aposto que a mãe de vocês não vai se importar, se vocês abrirem a porta e me deixarem acender meu cachimbo. E a bruxa abriu aquele saco. Quando as crianças olharam, elas não acreditavam. Ouro! Ouro em pó! Quanta coisa! Nós poderíamos comprar, mamãe poderia comprar. Ah, por esse saco de ouro nós vamos abrir a porta. E as crianças abriram a porta. Correram, quando abriram a porta para a bruxa entrar, correram imediatamente, cada uma pegou uma palha incandescente e começaram a correr e brincar com aquela palha até acender o cachimbo da bruxa. Quando a bruxa acendeu o seu cachimbo dentro da casa, ela imediatamente jogou o cachimbo no chão e disse: agora eu peguei vocês! E transformou as crianças em comida. Segunda-feira num pão, terça-feira numa torta, quarta-feira em leite, quinta-feira mingau de aveia, sexta-feira um peixe, sábado um pedaço de queijo e domingo uma costela assada. A bruxa pegou toda aquela comida, botou no carroção e foi embora. Se foi pela estrada, cruzou pela ponte, passou pela cidade, passou pelos campos de trigo, chegou na floresta onde ela tinha a cabana e foi até sua cabana. A mãe, nesse meio tempo, chegou em casa. Quando ela viu o cachimbo quebrado no chão e as palhas queimadas pelo chão, ela imediatamente teve um aperto no coração. Quem levou os meus filhos? E se ajoelhou, começou a chorar, com a cesta no braço, com todos os pedidos das crianças, e ela chorava muito. E um pássaro que pousou na janela disse à mulher: eu sei quem levou os seus filhos. Siga-me. Foi a bruxa Salomé. Ela perdeu o pé e eles a deixaram entrar. A mulher correu atrás do pássaro, cruzaram a ponte, passaram pela cidade, passaram pelos campos de trigo e chegaram na floresta, floresta escura, onde a bruxa tinha a cabana. A mãe das crianças conseguiu chegar até a cabana, bateu na porta da cabana e disse: devolva meus filhos! Eu quero meus filhos de volta! Salomé, que estava com a mesa posta, se preparando para jantar, se preparando para comer toda aquela comida, respondeu à mulher: você não pode entrar, seus sapatos estão sujos. A mulher disse: então eu vou tirá-los.
e tirou o sapato. Voltou a bater na porta. Deixe-me entrar, eu quero meus filhos de volta. Salomé gritou lá de dentro. Você não pode entrar. Suas meias estão sujas. A mãe respondeu, então eu vou tirá-las. E a mãe foi até, saiu um pouco, afastou-se, tirou as meias e retornou. Bateu novamente. Devolvam meus filhos. Quero entrar, deixe-me entrar, eu quero meus filhos de volta. A bruxa disse de lá, você não pode entrar, porque os seus pés estão sujos. E a mulher disse, então eu vou cortá-los. E ela se afastou, foi até um arbusto e fingiu como se tivesse cortado os pés. Ela escondeu os pés embaixo da saia comprida e voltou ajoelhada, voltou de joelhos até a porta e bateu. Deixe-me entrar, eu quero meus filhos de volta. Aí a bruxa Salomé, quando olhou também pela frestinha da porta e viu que a mãe estava ajoelhada, ela viu, achou que a mulher não tinha mais pés, ela abriu a porta. E a mãe entrou. A bruxa disse, aqui estão teus filhos em cima da mesa. Você tem uma chance de adivinhar qual é cada um deles, que comida cada um deles é. Senão eu vou comê-los no jantar. Você só tem uma chance. E a mãe, desesperada, pensando, como que eu vou saber qual é cada um? De que forma que eu vou? Ela já estava, e a bruxa dizia, vamos, apresse-se! O meu jantar está esfriando! E a mãe pensava naquilo, naquele desespero, e se eu errar, e aquela coisa, e a bruxa, vamos, eu estou com fome! E aí a mãe olhou para a cesta que ela ainda trazia no braço, com os pedidos de cada um deles. E ela se deu conta do que ela precisava fazer. Ela olhou para o pedaço de manteiga e disse, quem pede manteiga é o pão pede manteiga, segunda-feira é o pão. Ela olhou para a torta, havia o canivete de terça-feira, ela disse, torta precisa de uma faca, terça-feira é a torta. Aí ela viu a jarra que quarta-feira havia pedido, a jarra precisa de leite, quarta-feira é o leite. E assim ela foi. Quinta-feira tinha pedido mel, é o mingau de aveia. Sexta-feira tinha pedido sal, é o peixe. Sábado tinha pedido bolachas, é o queijo. Domingo havia pedido um pudim de ovos, que combina com costela assada. E no momento em que a mãe adivinhou todas as crianças, elas, num passe de mágica, as crianças voltaram e ficaram muito felizes, se abraçaram e abraçaram a mãe, felizes da vida, comemorando tudo aquilo. E em seguida a mãe pulou, saltou e ficou em pé, ela tinha os dois pés, e ela disse, olhou para a bruxa e disse, Salomé, agora você vai se arrepender de ter roubado os meus filhos. E começou a correr atrás da bruxa, correr. Cruzaram os campos de trigo, cruzaram pela cidade. Quando chegaram na ponte, a bruxa se jogou no rio. E nunca mais ninguém ouviu falar da Salomé. Essa vida é cheia de não. Essa vida é cheia de sim. Tudo que um dia começa, cedo ou tarde chega ao fim. Começa a história. Meu Deus, que história mais linda! É a Gente, bruxa Salomé. que linda! Será que é por isso que eu tenho medo de rio? Será que em algum lugar Não, em Rio eu vou encontrar a Salomé lá? a bruxa Salomé. Ela é cheia de significados, né? Essa história, os pés, essas coisas todas, né? Da própria bruxa. Ela é cheia de coisas. Ela é uma história. Ela me parece, ela é autoral, mas ela me parece muito antiga. Ó, o Humberto falando do Pequeninos. Adoro essa história, eu também, Humberto, adoro. Ei, deixa Aí eu eu acho. aproveitar que o Humberto tá aí, ó. Sempre que ele tá, eu Ai, tô que colocando lindo! essa ilustração As é do caixas, Humberto. né? Aqui, Eu ó. sei, as caixas, né? De É surpresa são lindas. a bucha do cabelo branco, ilustração dele, maravilhoso. Ó, a Yosha disse que adorou a história. A Prof. Ali disse também que adorou, que adora essa Ai, é autora. muito lindo. Rita, Ah, é a Audrey Wood. eu estou impressionada que você lembrou que cada dia da semana, que cada filho pediu do mercado,
Depois a bruxa transformou cada um num alimento. E depois você pega essa combinação que não tem pé nem cabeça, tirando a manteiga e o pão, Sim, a jarra e o leite, o resto, minha querida, nunca ia saber. não ia lembrar. Principalmente a costela com o pudim de ovo. Eu, Eu adorei essa é, é, parte, porque combina a é, costela com pudim de ovo. nem sei, nunca nem comi pudim de ovo, pra te falar bem a verdade. Não sei se é quindim. O que é pudim de ovo? Pode até É ser o quindim? nosso famoso pudim de leite, né? Que é cheio de ovo, aquele É, pudim. pode ser, com Mas certeza. que Eu memória gostava também. boa! Eu É, e sei, eu você é gostava. atriz, é acostumada, mas é muito elemento. Tudo bem os Sim, dias da semana, o nome dos filhos, tá, vamos embora, dá pra gente gravar. Mas são mais 7 elementos que a mãe busca no mercado, mais os sete alimentos que a bruxa transforma, e depois fazer essa relação. Eu fiquei assim, ó, imagina as crianças. muito legal. Eu fiquei aqui só esperando quais seriam as relações feitas pela mãe. Sensacional a história, você contando. Eu adorei, eu assisti lá a tua live, te falei, foi muito legal ver a tua forma de trazer as histórias e Ai, que agora bom. você também nos mostrou, né, como você traz a bruxa e traz a mãe, enfim, como a gente vai. Eu fui visualizando tudo, até a mãe indo lá perto da árvore cortar o pé, já estava vendo a mulher passando o Aham. serrote, aí ela se Não, ajoelhou. Que legal, que não. legal. Ela é dramática, né, a história. Eu gosto dessa história. Mas depois ela ameniza, ela traz um final feliz. É uma coisa muito legal que essa história traz, e o que a gente prima muito, principalmente no teatro, é que essa dinâmica, esse enredo, esse roteiro seja o tempo inteiro cheio de ação. E essa história ela é Uhum, cheia de ação. O tempo inteiro alguém sim, está indo, alguém está vindo, alguém está desejando, sim. alguém está pedindo, né? Ó, o Humberto está Uhum. dizendo, adoro o jeito que a Rita abre as histórias. Olha, Rita, que lindo. Eu adoro eles também. Eu adoro vocês, os pequeninos. Ai, são lindos, né? Eu e a Rita tivemos agora juntas também no Festival de Contadores de Histórias de Balneário Camboriú, o FECONTE. Eu dei uma formação É. para contadores e contadores de histórias, e um dos aspectos que eu trouxe foi formas de abrir uma contação de histórias e também de finalizar. E eu trouxe algumas músicas, né? Falei que é legal, tem alguns elementos e também trouxe algumas músicas. E a Rita falou: Ah, eu faço isso, né, Rita? E a Rita Sim, é. trouxe um trecho falado, e eu fiquei curiosa. Falei, Rita, e funciona? Ela falou, sim, é assim. Aí ela fez. Foi muito legal. É muito dinâmico, né? É, e assim, Potira, eu, na verdade, assim, eu quando comecei a contar histórias, tudo é experiências, né, na vida da gente. E Sim. pouca gente, não tinha assim, não, essa coisa toda de contadores, isso faz quase 12 anos, 10 anos no mínimo, 11, 10, sei lá eu. E eu, e eu tinha muito medo dessa coisa de você terminar a história e cruzar os... Eu vi isso acontecer com outras pessoas, eu tinha medo que acontecesse comigo. E a pessoa não sabe, tá, e a história terminou ou não? Você tem que avisar que a história terminou. E eu acho, eu criei esse jeito de começar, ó, vai começar, ou terminou, acabou. Porque, na Ah, verdade, ao vivo, eu digo assim, como eu gosto muito, sempre usava bastante, assim, um exemplo. Essa história saiu entrou pelo bico de um tico-tico, saiu pelo pé de um pato. Quem souber outra, o rei mandou que conte 4. Quem gostou dessa, bate palma. Eu já digo para as crianças já bater palma, que é a hora de bater palma. Que aí você não fica boa. no vácuo. Sim, sim. Ou a criança levanta e conta 4, ou já bate palma e termina, né? Que legal. A Prof. Ali, e sempre que ela pode, ela acompanha aqui as minhas lives, ela falou o seguinte, ela trabalha com crianças também, ela é professora, ela disse assim, ó, Hum, desde criança sempre gostei de histórias de terror, o medo fascina as crianças. Fala um pouquinho, sim, vocês têm experiência? sim. Eu vou falar só uma partezinha e depois eu passo para você, tá, Rita? A nossa live ela está sendo Tá. um pouquinho mais extensa do que eu tenho feito, mas não tem problema, porque é bom que se o pessoal está interessado, a gente já traz aqui
mais conteúdo também, mais informações, né? O que que acontece, Prof. Ari? Eu que trabalho, por exemplo, com teatro, né? Como é que a gente, quando a gente vai montar uma peça de teatro, a gente, além de escolher o tema do que a gente vai tratar, às vezes a peça já está escrita, ou a gente vai criar, vai compor, a gente também precisa pensar como algo primordial para quem a gente vai contar essa história, para quem a gente vai levar essa peça. Então, quando a gente pensa nas crianças, a gente tem que pensar também. Tem gente que resguarda muito, que tem medo de levar esse tipo de temática para as crianças. Mas a gente tem que compreender que eles são indivíduos, são seres humanos e eles também vão passar por situações que vão tratar do medo, do espanto, do Sim, susto, da morte, da perda, e não só do ai que alegria, ai tá tudo lindo. A gente precisa entender que nós todos somos compostos de todas essas condições, né? Então, a gente não precisa ter medo de levar histórias que vão mexer com outras emoções das crianças, porque é só quando a gente acessa todas as emoções que são nossas, que já estão dentro de nós, é que a gente vai conseguindo se compor e se desenvolver e amadurecer. Então, não tem problema levar esse tipo de temática também para as crianças, através das sim, histórias, das músicas, do teatro, né? Enfim, vou jogar para sim. você também. Se você quiser falar alguma coisa. Sim, com certeza. Eu, assim, ó, essa coisa de bruxa, de ogro, como eu te disse, eu já vi pais, assim, quando eu estava, assim, em praça pública, eu falar sobre o ogro. Tinha uma história dinamarquesa que eu contava de um ogro, que botava a criança num saco. Oh, eu já ficava apavorada. A criança consegue elaborar essas coisas, ela consegue saber que isso é fantasia, ela consegue. Mas eu tenho cuidado, assim, eu tenho uma história que eu gosto muito, que ela assusta muito. Quando eu conto, as pessoas se assustam. Tem uma professora que até hoje, ela me disse, pelo amor de Deus, faz 5 anos que eu te ouço contar essa história e eu me assusto todas as vezes que eu conto. Esse tipo de coisa, eu procuro, a professora Ali, né, desculpa, é que eu não enxergo direito também. Eu ia botar os óculos, daí ficava reflexo. É, esse tipo de história eu resguardo assim, os menores, porque eles vão se assustar, não, não vai. Aí a criança já tem. Quando é esse susto, a criança já vai ter mais problema para elaborar, se ele é pequeno. O que eu faço isso é com adolescente, pré-adolescente. O pré-adolescente ele olha para a gente e diz: pelo amor de Deus, me assusta. É uma coisa muito louca isso, né? Eles na adolescência. Então eles amam de paixão. E eu conto porque é uma história que eu vou indo e um segredo, né, do terror é você ir baixando a voz, baixando a voz, baixando, que daí eles vão chegando perto, aproximando, e você, ai, você dá um susto aí, ai, todo mundo grita, todo mundo. É muito legal. Legal. Tem Mas uma eu não conto história. para os pequenos não, Ali. Não, daí, claro, a gente tem que medir qual é o tamanho do terror que você vai Sim. levar. Por exemplo, para os pequenos dá para contar uma história de bruxa, uma história de Sim. fantasma, não, mas tomando esse cuidado de entender também que a criança pode ir para casa, sonhar, não querer que apague a luz, porque ficou com medo. Aham. Mas, enfim, a gente, claro, tem que pensar e elaborar bem como é que a gente vai fazer chegar e qual é a idade. Tem uma história que eu conto que é uma história bem divertida, que é o caos do bolinho. E daí o bolinho vai, o bolinho Eu canta uma musiquinha. Ai, eu adoro! E daí eu canto, ele vai fugindo, né? Tem um que quer comer ele sai correndo, tem outro que quer comer ele. Aí eu criei uma cançãozinha para ir levando o bolinho. Então, quando, sei lá, alguém quer comer ele, chega numa das esquinas, aí ele canta. Ah, eu posso cantar uma canção para você antes de você me comer? Ah, pode, adoro músicas. Ah, então eu vou cantar. Daí ele canta. Eu sou o bolinho, gostoso e cheirosinho, de creme recheado, na manteiga assado, deixaram-me esfriando e eu saí rolando. Vovó não me pegou, vovô não me pegou, cachorro não me pegou, e não é você, dona Raposa, que vai me pegar! E ele sai rolando. Só que chega uma hora que alguém come o bolinho, só que a criança ela vai Aham. acompanhando um que não pega, outro que não pega. Quando chega, que é inclusive a raposa que puxa ele de volta, aí a cena que eu faço, né? Que aí a raposa põe ele no focinho e pede, por favor, Tipo cante assim. mais uma vez, de cima do meu focinho. Aí chega uma hora que ele tá cantando e a raposa sai. Não!
e eu não falo mais nada. Aí as crianças falam, "Ah, comeu o bolinho!" Aham. Oi? Mas o que que a gente faz com o bolinho? A gente come! Mas é tão divertido que as crianças ficam muito assustadas, porque elas vão se encantando tanto, vão se identificando tanto com aquele bolinho, que quando a raposa come, elas tiram o bolinho desse lugar de que é um alimento que deve ser comido e ficam muito Aham. assustadas. Só que eu não sabia, quando eu comecei a contar essa história, eu não sabia que essa seria a reação das crianças. Tipo, "Ah, comeu o bolinho, tipo, que desespero, como é que come esse bolinho?" Mas é muito curioso. Eles levam, a Prof. Ali falou, né? Eles humanizam. E é exatamente, eles pegam os personagens e Uhum. aproximam deles. Mas é muito gostoso. Não é para ser uma história de susto, não é para ser uma história de espanto, é uma história bem divertida, né? Você também conta, Sim. mas essa reação, a primeira vez que eu senti essa reação do público, eu fiquei, tem uma coisa ali que eu não sabia, que ia chegar neles Eu e eles iam ter essa reação, né? Não sei se é assim com você também. Sim, e eu queria muito, eu estava muito curiosa para ouvir a tua musiquinha, porque na verdade não existe a música, existe os versinhos, cada um tem sua música, né? E eu canto assim, eu canto. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga assado, deixaram esfriando, mas eu fugi rolando, rolando, rolando. A avó não me pegou, o vô não me pegou, o lobo não me pegou, não sei o que lá. A raposa me pegou, mas me soltou. Porque eu fugi rolando. É porque, na verdade, eu, quando conto, eu faço. Eu ouvi alguém contando. Eu acho que foi o Rodrigo até. E ele faz. A raposa vomita o bolinho depois. Na verdade, a raposa vomita o bolinho. E o bolinho já sai se limpando e rolando, rolando, rolando. E sai, vai embora. Você sabe que essa história do bolinho. Eu dei aula no CIEP a última vez. Quinto ano. Já são adolescentes. Eles me pediam para contar essa história do bolinho. Que Eles legal! adoram. Eles adoram, Que toda a idade adora essa história do bolinho. é muito legal. Gente, para Tatiana vocês que Belinsky, não. né? Eu ia falar agora da Tatiana Belink, né? O Causo do Bolinho. Belinsky. E É. eu tenho. Ai, não tenho? Será que eu tenho no meu canal? Gente, pesquisa lá, Putira Najara, o Causo do Bolinho, vejam se tá lá, que eu não me lembro. Eu tenho muitas histórias no meu canal, não consigo me Aham, lembrar falar. Mas a Prof. Ali disse claro. que já assistiu. Eu tenho uma contação de história chamada Posso Te Contar? E nela eu conto de 3 a 4 histórias. E aí, ali, sempre que eu conto, eu levo a história do bolinho, que é muito divertida. Mas, Rita, minha querida, eu quero já te agradecer por você ter estado aqui no Qual é a Sua História, ter trazido essa tua alegria, essa tua forma linda de trazer as histórias para nós, de trazer a bruxa. Nessa live, gente, que a Rita fez, que está lá nas redes sociais dela, ela conta outra história de bruxa. Então não deixem de acompanhar lá também. Eu quero agradecer todos que acompanharam a live até aqui. Quem está assistindo gravado no IGTV ou aqui no meu canal do YouTube Potira Najara, que bom que vocês estão acompanhando esse momento e vendo a Rita contar dessa forma linda que ela traz. Vou passar para você, Rita, se despedir também. Só tem um recadinho aqui, ó. A Marlene disse assim: eu tenho 67 anos e não me canso de ouvir o caos do bolinho. É muito bom, né? Rita, pode se despedir aí do É, pessoal, falar suas redes sociais para eles te procurarem também. Fica à vontade. beijo, Marlene. Obrigada. Bom, gente, muito obrigada, né? É a minha rede social, meu Facebook, o YouTube, eu vou começar inclusive a Sidneia Kopf me disse, pelo amor de Deus, Rita, faça um canal no YouTube, eu tô com saudade de ouvir você contar a história. Eu falei, ok, Sidneia, prometo para você, tô fazendo o canal, vou começar a alimentar ele, tá? É Rita Duarte, qualquer um dos dois. Quero agradecer muito, Potira, muito obrigada por me convidar, adorei, né? Só que a gente senta e cruza a perna e se deixam, a gente vai embora, né? Falando, sem parar. Até amanhã. Foi um prazer, foi um prazer. Queridos, todos que estiveram aí, eu não vi todo mundo, Yoshi, Humberto, a Profiali, todo mundo, obrigada, Marlene, Elaine, aqui que eu tô vendo. Muito obrigada a todo mundo. Isso, obrigada. A Sidney esteve comigo ontem, então eu tenho a Sidney aqui no IGTV contando histórias também, maravilhosa, lá de Rio do Sul. Rita, muito, muito Uhum. obrigada.
Foi um grande prazer para mim. Agora você vai ficar registrada aqui no meu canal e aqui no meu Insta. Muito obrigada a cada um e cada uma que esteve conosco. E para finalizar, eu quero dizer que a Rita e eu desejamos a cada um de vocês muito amor, arte e afeto. E eu te pergunto, qual é a sua história? Tchau, minha gente! Acompanhe as nossas lives que vão até o final de outubro com muitas histórias para vocês, tá? Um beijo! Até mais!